no seu celular. Já tá já? Eu confere no seu celular, ver se está tudo ok. Não se apareceu. Tá certinho aqui, você tá, né? Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que tem nos acompanhado, as transmissões, que estão variando aí de segunda até no domingo, é verdade, e às 20 horas, nós começamos sempre uma palavra com um dos pastores, com homens de Deus, mulheres de Deus, instruído pelo Espírito Santo, para fazer uso dessa poderosa palavra e ministrar sobre a sua casa e assim também sobre a sua vida. Nessa oportunidade, pedimos licença e assim entramos na autoridade do nosso Deus, para juntos tirarmos esse momento, meditarmos na palavra e enchermos o nosso espírito daquilo que nos fortalece. Estamos felizes hoje porque, de uma maneira diferente, estamos aqui na casa do nosso amado pastor Edinaldi, que abriu assim as portas do seu lar e nos franqueou o acesso para que juntos viéssemos trazer a arca da presença do Senhor e também assim invadir sobre as suas casas, nesse sinal de transmissão via internet, essa ministração da palavra de Deus. Irmãos, como de costume, nós queremos sempre dar início a esse trabalho com uma breve meditação, abrindo esse culto, vamos assim dizer, do lar, fazendo uso da palavra de Deus, que está registrado nos Salmos, Salmos de número 120, para darmos início e fazer uma oração. Salmos de número 120, o verso de número 1, já aproveitando o tempo que nos foi dado, o verso de número 1 diz assim, do Salmo 120, que na angústia eu clamei ao Senhor, e Ele me ouviu. O Senhor livra a minha alma dos lábios mentirosos e das línguas enganadoras. Olha o privilégio que o Senhor tem dado para aquele que clama, que todo engano, toda fraudulência, na presença do Senhor não permanece. E no momento que nós assim o clamamos, Deus, com seus ouvidos abertos, atende a nossa súplica e tira do nosso meio, tira do nosso rodear, todo engano, toda mentira, porque nós acreditamos que servimos aquele a qual é a verdade. Sob essa palavra que te convido, irmãos, a você fechar os seus olhos nesse momento e vamos fazer uma breve oração. Está aqui conosco o pastor Adriano, nosso amado irmão Robson, por trás das câmeras aqui, das câmeras não, da câmera na verdade, está nosso amado irmão João, o apóstolo João, e com muito carinho tem trabalhado com afinco para que todas as coisas venham a concluir com seu êxito. Com seus olhos fechados, vamos orar ao Senhor. Pai, nós queremos agradecer a Ti por essa oportunidade. Senhor, muito obrigado, que como igreja nós queremos fazer uso da Tua palavra. A Tua palavra que tem sido verdadeiramente alimento para as nossas vidas. Senhor, nós precisamos, nós carecemos, Pai, da ministração, da revelação, Pai, da exposição da Tua palavra na verdade, Senhor, na verdadeira pureza. A nossa alma está apegada, Senhor, aos Teus estatutos, aos Teus mandamentos, ó Deus. É por isso que, como a Tua igreja, nós estamos aqui, nos colocando como valentes de Davi. Nós temos uma batalha, nós temos uma guerra, e não vamos retroceder, porque sabemos que aquele que nos chamou já nos concedeu a vitória, e vamos nessa força, levando a Tua palavra, como um evangelista, como um semeador, que está cheio da sua aljava, a preciosa semente do Evangelho, e queremos cumprir o nosso ministério, ó Deus, com fidelidade. Não nos envergonhamos, Senhor, do Teu Evangelho, porque acreditamos ser nele o poder de Deus para a salvação. Pai, muito obrigado por esse momento, obrigado por essa oportunidade, que como Teu servo nós estendemos, levantamos as nossas mãos e abençoamos essa casa, e abençoamos também a casa daqueles que nos assistem. Muito obrigado, Senhor, por essa grande oportunidade, assim Te louvamos e Te adoramos na beleza da Tua santidade, ó Deus.
Todos digam amém. Irmãos, que nessa oportunidade nós queremos nos alimentar verdadeiramente sobre a palavra que hoje vai ser ministrada pelo nosso pastor Edinaldo. Não é verdade, meu pastor? Que fique na liberdade para que o Espírito Santo te use, meu pastor. Aleluia. Nessa oportunidade eu saúdo a amada igreja e a todos que estão nos ouvindo com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Já quero agradecer a confiança e a honra que o pastor Douglas, grande amigo que eu tenho conquistado esses dias, esses meses, de nos dar essa oportunidade de estar trazendo a palavra de Deus. Como sempre digo, irmãos, é uma responsabilidade muito grande, né? Eu tremo e entro com muito temor quando vou tratar das coisas de Deus, porque é algo muito sério, é a palavra de Deus. E desde quando o pastor Douglas me falou que estaria na nossa responsabilidade trazer essa palavra, eu comecei a pedir a Deus uma palavra, um direcionamento, para que Ele pudesse nos ajudar, porque eu sou carente da misericórdia de Deus, da unção e da presença do Espírito Santo em nossa vida. E fui direcionado para os Salmos 42. Eu convido você que está nos assistindo para juntos fazermos menção da palavra de Deus em Salmos 42. Esses salmos são salmos de lamentação, né, irmãos? E o momento que nós estamos vivendo, esse salmista, que não é Davi, né? É um dos filhos de Coré que escreveu. E pesquisando, nós descobrimos que foi quando ele estava exilado ali, ao extremo norte de Israel, e que ele estava como nos dias atuais, ele estava impedido de ir à casa de Deus, ele estava exilado, ele estava ao extremo norte, e sabemos que Jerusalém é ao sul, né, de Israel. Então ele estava ali impossibilitado de estar num culto público como nós estamos nesses dias. Mas a palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz. E quando nós pegamos um cântico como esse, e nós pegamos para meditar e trazemos para o nosso contexto, para a nossa atualidade, nós percebemos que a palavra de Deus, ela vem nos orientar em todos os momentos. Então façamos menção da palavra de Deus em Salmos 42, que diz assim: assim como a corça branda pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus? As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente: onde está o teu Deus? Quando me lembro disto, dentro de mim derrama minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz de alegria e louvor, com a multidão que festejava. Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas em mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. Portanto, lembro-me de ti desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Ao ruído das tuas catatumbas, todas as tuas ondas e vagas têm passado sobre mim. Contudo, o Senhor mandará de dia a sua misericórdia, oh, aleluia. E de noite a sua canção estará comigo, a oração ao Deus da minha vida. Direi a Deus, a minha rocha: por que te esqueceste de mim? Por que ando angustiado por causa da opressão do inimigo? Como com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários, quando todo dia me dizem: onde está o teu Deus? Por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e o meu Deus verdadeiro. Irmãos, quando eu começo a ler isso aqui, eu estou aqui me segurando, porque nós sentimos a presença do Espírito Santo. A palavra de Deus, ela é viva, ela é eficaz, é ela que nos mantém de pé. Saiba, meu irmão e minha irmã, que nesse momento tão de isolamento, esse momento tão de perseguição,
A igreja de Jesus, ela permanece viva, porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a tua igreja, porque essa igreja é de Jesus. O nosso pastor é Jesus Cristo, que morreu, e morreu, mas ressuscitou. Ele morreu por mim, ele morreu por você, e ele ressuscitou ao terceiro dia. E ele está sentado à direita de Deus Pai, contemplando esse momento. Quando eu estava vendo hoje à tarde, lendo sobre João, ali na ilha de Patmos, e nós encontramos que João estava preso naquela ilha. Ele estava preso fisicamente naquela ilha, mas espiritualmente ele estava lá no céu. Oh, glória a Deus! E você pode, meu irmão, estar impedido de estar cultuando publicamente a Deus, mas você, na maneira espiritual, você vai estar na presença de Deus. Receba essa palavra nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E aqui o salmista começa a dizer, irmãos, assim como a corça, ela anseia por águas, nós devemos também ter essa ansiedade, essa sede do Deus vivo. O inimigo quer nos ceifar, o inimigo quer nos calar. Ele pensa que impedindo a gente de ir na igreja, nós vamos estar impossibilitados de adorar a Deus. Mas ele se engana, sabe por quê? Porque em vez de ser uma igreja, nós temos várias e várias igrejas. A igreja é aqui em casa, a igreja é na casa do pastor Douglas, a igreja é na casa do pastor Robson, a igreja é na casa do pastor Adriano, a igreja é na casa do João. Em todos os lugares tem uma pequena igreja onde estamos adorando a Deus, porque nada pode calar um verdadeiro adorador, nada pode calar nossa boca. Pode até impedir o culto público, mas não pode impedir o que está acontecendo aqui nessa noite, porque a igreja é a igreja viva, é o organismo vivo que somos nós, meu irmão. E assim como esse salmista, ele estava impedido de estar cultuando a Deus ali em Jerusalém, mas ele não esquecia. A sua alma, ela estava abatida. E muitas vezes você também está assim, meu irmão. Muitas vezes você também está assim nesses dias tristes, esses dias que tem certeza que você tem perdido entes queridos, você tem perdido conhecidos, e muitas vezes o ímpio te joga na tua cara. Onde está o teu Deus? Você não fala que Deus cura, que Deus faz isso, faz aquilo. Por que ele não está curando? Por que Deus está deixando acontecer tantas coisas, tantas calamidades, não só no Brasil, mas no mundo inteiro? E muitas vezes você se cala, porque muitas vezes os propósitos de Deus, nem muitas vezes nós não entendemos. Mas nós sabemos de uma coisa, que Deus tem um propósito em todas as coisas. E no final é para glorificar o seu nome, porque só Ele é santo, só Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Nós não entendemos agora, irmão, por que está acontecendo isso. Mas quando olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos sim, porque a igreja de Cristo, ela sempre foi perseguida, ela sempre foi confrontada, e foi num momento como esse que a igreja cresceu, foi num momento como esse que a igreja expandiu. Assim que Jesus Cristo morreu, os apóstolos não queriam sair do conforto. Eles não queriam sair da zona de conforto. Eles queriam ficar em Jerusalém, ali na igreja, nos lugares de conforto. Como nós queremos ficar dentro da igreja, no ar-condicionado, no lugar bom para sentar. Mas Deus vem e permite as perseguições. E aí Deus permitiu a perseguição e matou Tiago e prendeu Pedro. E a igreja expandiu. E é assim que nós crescemos, meu irmão. Pense nisso. Eu gosto muito de Romanos 12, que nos faz pensar, transformar a nossa mente, para que possamos cultuar a Deus com o nosso sacrifício vivo, com o nosso corpo em sacrifício vivo. Talvez nós estávamos cultuando a Deus de uma maneira tão peculiar, de uma maneira tão legalista, e Deus vem e permite para que nós possamos voltar às nossas raízes, voltar a esse culto no lar, voltar a essa intimidade, de estar cultuando a Deus, não só naquelas quatro paredes. E o salmista sentiu isso na pele. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite. Isso aqui, meu irmão, fala de lembrança. Eu tenho certeza que você tem lembrado dos cultos, que muitas vezes você fazia o corpo mole e não ir, e você podia ir, mas você não ia. E agora está dando saudade do convívio, do culto público ali, do lado a lado com o irmão, de sentir o louvor, daquelas festas que nós fazíamos. Isso nos traz a lembrança, e assim como esse salmista estava ali isolado, exilado naquele lugar, aqui ele fala assim, quando me lembro de dentro de mim, a minha alma, pois eu havia tido com a multidão. Aqui fala de multidão, de alegria, de culto público, irmão, que ele falava, onde cantava louvores, e sentia a presença do Senhor de uma maneira coletiva.
E aqui ele estava em impossibilidade de fazer isso, como nós estamos nos dias atuais. Mas eu quero te dizer uma coisa. O Deus que você cultuava lá na igreja, junto com o irmão, é o mesmo Deus que você cultua aí na sua casa, no seu particular, com a sua família. É momento de voltar às raízes, meu irmão. Lembra da igreja primitiva de Atos? Que os irmãos viviam como eu. Não tinha igreja não, meu irmão. Era nas casas. Ali que era proibido. Chegava a um ponto de ter que cultuar nos cemitérios, nas catatumbas. Porque a perseguição era tão grande. A perseguição era de morte. Quantos e quantos morreram decapitados? Quantos e quantos morreram crucificados, queimados? Os imperadores eram cruéis. Eles matavam. Eles enforcavam. Quantos e quantos morreram assim? No Sinédrio, nos Coliseus. Onde as feras, pastor Douglas, eram soltas para fazer o espetáculo, matando aqueles homens e aquelas mulheres. E muitas vezes nós não aguentamos nenhum momento como esse. Já desistimos, porque damos ouvido ao ímpio, ao inimigo. Onde está o teu Deus que não faz nada? Onde está o teu Deus que não muda essa situação? Mas nós sabemos, nós conhecemos o nosso Deus e sabemos que no momento dele, na hora dele, ele vai se levantar. E ele tem um propósito nesse momento, que é para glorificar o seu nome. Aleluia. E o salmista continua assim, ó meu Deus, dentro de mim a minha alma está abatida. No verso 6. Portanto, lembro-me de ti, desde a terra do Jordão, e desde o Hermon, e desde o pequeno monte. Um abismo chama outro abismo. Irmãos, quando nós pensamos que as coisas vão passar, aí as coisas pioram. Mas nem com isso nós podemos desistir de adorar a Deus e mostrar que nós somos os verdadeiros adoradores. Aqueles que adoram não só no momento da alegria, não só no momento de bonança, mas no momento como esse, nós continuamos adorando a Deus. Porque se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E quantas pessoas nós perdemos nessa pandemia, com esse inimigo invisível? Quantos pastores, quantas mulheres de Deus, quantos irmãos foram levados? Mas nós sabemos que, como o apóstolo Paulo fala, é lucro quando Deus recolhe. É maravilhoso quando Deus recolhe alguém que está na presença dele. Sabe por quê? Ele vai morrer salvo. Ele vai morrer salvo. É isso que nós temos que ter na nossa mente, irmão. Se Deus quiser curar, Ele cura. Se Deus não quiser não curar, Ele continua sendo Deus. E nós continuamos adorando a Deus, porque Ele é o Deus da nossa salvação. Oh, aleluias. Como Jó falou naquela grande tribulação dele. Ele falou assim, olha, eu sei que o meu Redentor vive. Nós sabemos que o nosso Deus é um Deus vivo, um Deus verdadeiro, um Deus que pode todas as coisas. Ele tem um controle de todas as coisas. Ele tem um controle desse vírus. Ele tem um controle de todas as coisas. O propósito nós não entendemos, mas o nosso Deus nós entendemos, porque sabemos que Ele é um Deus vivo, um Deus que contempla tudo. Irmãos, você já parou para pensar esse Deus que é o teu Deus? Ele tem todo o controle de todas as coisas. Todas as águas que existem cabem na concha da mão de Deus. Aleluias. Deus contempla todas as coisas. Davi, numa certa feita, se eu não estiver confundindo, no Salmos 18, ele teve uma luta tão grande, ele já estava velho, aproximando para idoso, sabe, pastor? E ele não tinha o mesmo vigor que ele tinha quando ele começou. E quando ele começou, ele matou um gigante que se chamava Golias. E nessa batalha, os filhos de Golias eram os adversários. Aqueles homens, Robson, tinham um ódio tremendo, um ódio terreno de Davi. Imagina alguém que matou seu pai. Você vai querer, você carrega esse ódio dentro do seu coração. E Davi começa a lutar com aqueles gigantes. Mas ele já não tinha o vigor físico daquele general de guerra, aquele soldado de guerra, há tantos anos atrás. Ele já estava mais velho. E aí ele vê que ele já começa a perder, já não tem tanta força. E aquelas pessoas eram de estatura elevada, eram jovens. E ali ele clama a Deus. E Deus vem em socorro para ele. Como quando os seus valentes entram na guerra e vocês, depois dessa guerra, eles falaram assim, olha, o senhor não vai mais guerrear. O senhor não vai na frente de batalha mais. Porque já pensou se nós perdemos as estrelas de Israel? E ele conta nesse salmo que Deus, quando ele clamou a Deus,
Deus montou no querubim. E Deus veio e guerreou a favor dele, através daqueles generais. E nós entendemos, meu, que quando nós clamamos a Deus, Deus para todo o sistema do universo ao seu favor. Sabe por quê? Porque você é precioso aos olhos de Deus. Você, minha irmã, não é o que dizem, você é o que Deus sabe de você. Porque Ele te ama. Ele enviou Jesus Cristo como seu Salvador. Jesus Cristo veio a esse mundo para salvar você. Então valorize essa salvação, valorize o seu nome escrito no livro da vida e não se esmoreça, não baixe a sua cabeça, porque Deus tem contemplado a tua luta. Eu fico maravilhado, irmãos. Ontem aconteceu algo comigo assim que Deus falou no meu coração, sabe, pastor Douglas? Eu estava recebendo um material ali, viu, João e Adriano? De uma pessoa que veio me entregar uma bancada que nós vamos colocar lá embaixo. Eu estava ajudando o rapaz do caminhão descarregar essa bancada, só eu e ele, e passou um jovem na rua subindo, deve ter uns 30 anos, ele foi e voltou, e a gente já fica meio cabreiro, ele voltou e falou assim, boa tarde, ou era bom dia, não sei se era tarde, e ele falou assim, eu estou procurando serviço, você não tem um lote para me capinar, alguma coisa para me fazer, você quer que eu te ajude a descarregar essa mercadoria aí? Eu falei com ele, rapaz, eu estava conversando isso com o moço do caminhão aqui, como que as coisas estão difíceis, mas, rapaz, agora não tem nada não, sabe por quê? Ele me falou, eu estou desempregado. Eu trabalhava na SLU e fui mandado embora, estou desempregado. O Espírito Santo falou comigo no meu coração. E eu perguntei ele assim, deixa eu te falar, qual que é o seu nome? Ele falou o nome dele, eu acho que é Cássio. Eu falei, ô Cássio, e como é que tá as latas lá na sua casa? Irmãos, quando eu perguntei isso a ele baixou a cabeça. Deus é testemunha disso. E as lágrimas desceram, caíram no chão. A lágrima desceu, caiu no chão. Meu Deus do céu. Eu sempre, o Robson tem acompanhado isso. Eu sempre, irmãos, eu tenho no meu coração, eu ajudo. Eu estava com 2 cestas básicas ali, tem uma ali ainda que já está com destino. Eu falei, meu irmão, pega aquela cesta básica ali. Ele falou assim comigo, pastor, eu saí lá de casa para procurar um serviço. Lá em casa não tem nada para mim comer, com a minha esposa e meus 3 filhos. Eu falei, não tinha, porque agora tem. E agora para frente, todo mês você pode passar aqui na minha casa que você vai ter uma cesta. E ele começou a chorar e falou, não, mas como que eu vou te pagar isso? Eu falei, você não vai me pagar isso, não. O Deus que eu sirvo é o Deus do ouro da prata, meu irmão. Irmãos, Deus, Ele quer nos usar, meu irmão. Deus coloca a oportunidade na sua vida de pregar o Evangelho sem abrir a sua boca. E eu glorifico a Deus, eu entrei, falei com a minha esposa, falei com a minha sogra que estava aqui, com a minha filha começou a chorar. Nós começamos a glorificar a Deus, porque Deus, Ele procura as pessoas para fazerem a diferença. E nós somos a igreja do Senhor. Somos cultuando publicamente, nós continuamos, vamos cultuar, e se não, nós vamos continuar cultuando a Deus, porque o Deus que nós servimos é o Deus que tem o controle de todas as coisas. E aqui o salmista continua dizendo, direi a Deus, a minha rocha, porque te esqueceste de mim, porque não anda angustiado por causa da opressão do inimigo. Muitas vezes, irmão, as coisas, os acontecimentos querem nos oprimir. Nós nunca devemos esquecer, Deus que nós servimos tem um controle de todas as coisas. E não é esse isolamento social que vai impedir a igreja de marchar forte rumo ao alvo que é Jesus Cristo. Em breve, igreja do Senhor, em breve Jesus Cristo vai voltar para nos buscar. Não abaixe a guarda, não é momento de esmorecer, não é momento de baixar a cabeça, mas é momento de glorificar a Deus, porque nós sabemos que Deus está conosco. O mundo está um caos. Todo mundo está em caos, o vírus está matando, sim, mas é permissão de Deus, porque o Deus, assim como Ele permitiu aquela luta de Jó, Ele está permitindo isso para a nossa vida, mas nós sabemos que o nosso Redentor vive. Aleluias, santo, santo é o Senhor, aleluias. Nós sabemos, meu Deus, que o nosso Deus, e quando nós estivermos assim, irmão, com a nossa alma que querer nos jogar, sabe, para baixo. Os irmãos sabem onde eu trabalho, é uma clínica de psiquiatria. E ali Deus tem nos colocado ali para estar dando uma palavra de conforto. Ali as pessoas chegam pensando em dar cabo da vida. Mas Deus, Ele sempre toca no nosso coração. Nós chamamos, levamos para o jardim, conversamos. E ali a pessoa, antes de entrar no psiquiatra, ele já dá uma melhorada. E muitas vezes eu não entendo que, oh Deus,
Por que o Senhor me voltou para trabalhar? Aí Deus fala assim, é para isso. É para isso. E onde você estiver, meu irmão, conversa com a tua alma. Sabe o que nós estamos precisando? É de parar com essas orações longas, de falar palavras bonitas. Entra para o teu quarto e fica caladinho. Deus quer falar com você. Mas muitas vezes só você que fala, pede. Fica calado. Deixa Deus falar com você. Assim que o salmista está falando aqui, olha. Com ferida mortal em meus ossos, me afrontam os meus adversários. Quando todo dia diz, onde está o teu Deus? E ele pergunta para si mesmo, para o seu ego. Por que te abates, ó minha alma? Por que se remove dentro de mim? Sabe, meu irmão, você tem que fazer essa pergunta para você mesmo. Esse momento é o momento disso, pastor. De mudar a nossa maneira de adorar a Deus, dessa falácia. Tem momentos de oração, de falar, mas tem momento que você tem que ficar caladinho, escutando o que Deus quer falar com você. E Deus vai usar a criança, Deus vai usar a brisa, o vento, o silêncio para falar. E ele está com sede, ele está com saudade de você. Ele está com que você deixa o barulho, deixa tudo de lado, mas fala com Deus. Lá do fundo, fala com a tua alma. Muitas vezes você quer desistir, porque a luta é grande. Eu não sei como que você está. Talvez a sua lata está vazia também. Talvez as contas estão atrasadas. Hoje eu vi o pastor Douglas postando lá e eu sei como que está difícil para continuar mantendo os compromissos assumidos da igreja. Mas nós somos muitos. Nós podemos continuar com a nossa fidelidade, ajudando nisso, irmão. Talvez você pode falar assim, mas pastor, o nosso Deus é dono do ouro da prata. Sim, ele é dono do ouro da prata. Ele não precisa da tua contribuição, não. Mas a obra precisa. E ele conta com você para estar ajudando esse homem aqui, ó, a honrar os compromissos assumidos. Não para de ofertar, não para de devolver o teu dízimo, porque ele tem um endereço certo, meu irmão. Ajuda a obra do Senhor. Você foi chamado para ser um cooperador. Cooperador é para cooperar, para ajudar. Não só nos momentos bons, mas é esse momento que nós vamos descobrir, pastor Douglas, quem são os verdadeiros, os fiéis, quem tem fidelidade com a obra do Senhor. Porque a obra é carente. E essa obra ela tem um campo tão grande. E você faz parte disso. E amanhã ou depois você vai olhar para trás e falar, eu ajudei nessa obra. Amém? Então o salmista, ele continua dizendo assim, olha, por que está batida a minha alma? Espere em Deus, porque eu ainda o louvarei. Aqui você entende que esse homem, ele, apesar das dificuldades, apesar do isolamento, ele estava longe da família, ele estava isolado ali naquele lugar. Ele escreve que é um lamento, é um choro, talvez é uma parte triste da Bíblia, mas ele fecha com chave de ouro, do verdadeiro adorador. Ó minha alma, aquieta-te, espera em Deus. Por quê? Porque eu ainda o louvarei. Louvar a Deus nas festas, louvar a Deus quando está tudo bacana, é muito fácil, é bom. Mas eu quero ver louvar a Deus é na hora que a enfermidade chega, é na hora que está faltando dinheiro no bolso, é na hora que você está desempregado, é na hora que você está no leito de enfermidade, é na hora que você está no isolamento desse que nós estamos enfrentando. Nunca imaginei que a nossa geração ia enfrentar isso. Mas quando olhamos para a Bíblia, nós vemos que isso é tudo bíblico. E não adianta levantar profeta aqui, profeta de essas profecias do coração, onde diz marca horário, é para ungir porta, isso tudo já passou, meu irmão. Esses rituais, eles eram no Antigo Testamento apontando para Jesus Cristo. Nós não precisamos voltar lá nos rituais que apontavam para Jesus Cristo. Sabe por quê? Porque quando você vai no endereço, você pega as referências para chegar naquele local. Depois que você chega naquele lugar, você não precisa mais das referências. Mas tem gente dentro da igreja que ainda está voltando lá atrás para fazer rituais que apontavam para Jesus Cristo. Tudo apontava para Jesus Cristo. Mas Jesus Cristo já chegou, meu irmão. Ele já veio, ele já viveu por você, ele já morreu por você, e ele já ressuscitou. E ele está no fazer aqueles rituais. Sabe por quê? Muitas vezes
pastor Douglas, até sem maldade a pessoa faz isso. Mas ele está anulando o sacrifício que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Quando você volta lá nos rituais, você está dizendo a mesma coisa de você dizer, talvez até sem intenção, talvez não é mal intenção. Tem muitos falsos profetas que usam isso também. Mas eu falo que a maioria é por falta de conhecimento. Deus fala assim, olha, o meu povo falha, o meu povo erra por falta de conhecimento. E esse conhecimento é da palavra, meu irmão. Então, não fica se preocupando com essas profecias do coração, essas profecias do caos, que vai vir um anjo, que vai matar, que vai acontecer. Não, isso tudo é permissão de Deus. Se Deus quiser matar, Ele mata. Se Ele não quiser, Ele não mata, porque Ele é dono da vida, meu irmão. Ele tem um fôlego, você tem um fôlego de vida que foi Ele que te deu. Entenda isso, nós não precisamos ficar presos nos rituais mais. Jesus Cristo já veio. Então, Ele continua dizendo assim, olha, por que te abates, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus. Ele é a salvação. Ele é a nossa esperança, meu irmão. Oh, não fica abatido, não fica enfiado os seus olhos, os seus ouvidos nessas notícias da morte. Foge disso. Para de assistir esses canais que só pregam a morte. Aproveita esse tempo e vai ler a vida, a palavra de Deus, vai meditar na palavra de Deus, conversa com a tua alma, vai consagrar a tua vida, porque Deus tem o melhor para você. Aí você me pergunta, mas por que Deus permitiu que pastor A, pastor B, a irmã do ciclo de oração morresse? É porque Ele faz o que Ele quer. Quem somos nós para tornar a Deus de alguma coisa? Nós só queremos entender que Ele pode todas as coisas. E o salmista, com muita alegria, ele fecha esses salmos, que se você for olhar o 43, é praticamente o mesmo, o Salmo 42, e ele fala assim, olha, por que te abates e perturba dentro de mim? Ainda o louvarei, espere em Deus, Ele é a salvação, a minha salvação, Ele é o meu Deus. Nós conhecemos o Deus que nós servimos. Ele é o Deus Todo-Poderoso. E não acha que é só você que é só a nossa geração que tem passado essa perseguição, não. Se você for ler a Bíblia, a igreja de Jesus, a nossa igreja, ela sempre foi perseguida. Mas ela sempre saiu vitoriosa quando ela usou a palavra de Deus. Ela ficou pautada na palavra. Por isso, pastor Douglas, que eu sou apaixonado com a palavra. Porque é a palavra que nos dá a direção, é a palavra que nos sustenta, é a palavra que abre o nosso entendimento. E nós precisamos abrir a nossa mente, irmão. Não ficar preso nas coisas vãs. E buscar a sabedoria que vem do alto. E de onde é essa sabedoria? Buscar essa revelação que é a palavra. Eu não tenho que ficar atrás de A e de B para me dar a revelação. Mas nós temos que buscar a palavra. É ela que nos dá a direção. Que Deus abençoe os irmãos. Que sou muito grato a Deus por estar com os irmãos na Igreja Assembleia de Deus Missões ID, onde eu vejo que nós podemos fazer muita coisa para a obra do Senhor, se nós continuarmos unidos com a mesma visão, a visão de buscar almas, de preocupar com o ser humano. E isso o pastor Douglas tem de sobra, juntamente com todo o ministério, e nós vamos continuar seguindo em frente. E qualquer coisa que você precisar, irmão, entre em contato conosco. Não fica passando dificuldade, não. Se você estiver com a lata vazia, eu tenho certeza que nós vamos dar um jeito, né, pastor Douglas? Nós estamos juntos, a igreja é isso. Amém? Que Deus abençoe a cada um dos irmãos e vamos continuar firmes. Em breve, irmãos, nós estaremos voltando a cultuar publicamente, porque o culto nós estamos fazendo individualmente com a nossa família, mas em breve nós vamos voltar a cultuar publicamente, para a honra e glória do Senhor. Espere em Deus, que em breve nós iremos louvá-lo publicamente. Que Deus abençoe a todos os irmãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja do Senhor, a paz do Senhor Jesus. Irmãos, eu quero agradecer a cada um que participou nessa noite, da noiva do Cordeiro, que deu crédito a essas palavras nessa noite. Eu acredito que você gostou tanto que vai mostrar para aquele que não participou. A palavra do Senhor, ela veio para que você venha ter vida e abundância. E eu quero orar com você nesta noite e te agradecer ricamente. Teremos este momento com Deus
que não é só hoje, é amanhã, até a volta do Senhor. E amanhã tem mais, no mesmo horário. E eu acredito que você vai participar, porque o que faz um homem ficar de pé diante das dores, da perca, é a palavra de Deus. Aquele que alimenta hoje, como o pastor Edinaldo pregou, na palavra do Senhor, em Salmo 42. Acredita no Deus vivo, acredita na palavra, e diante das dores tem solução. Só não consegue aguentar quem não dá crédito a essa palavra, mas quem guarda essa palavra no coração tem refúgio vindo da parte de Deus, socorro bem presente. Amém? Que Deus abençoe ricamente essa amada igreja, este povo maravilhoso, este povo lindo que vai morar no céu. E juntamente com meus irmãos aqui, eu quero fazer uma oração, agradecendo a Deus por este momento, por essa oportunidade de poder respirar, de poder cantar, de poder falar desse Jesus. Ainda dá tempo, amém? Eu quero que você feche os seus olhos, se você assim querer, dar a mão ao seu irmão, alguém da sua casa nesta hora, se você querer, fique à vontade. Eu quero orar juntamente com meus irmãos aqui. Nessa mesma fé, eu sei que o Senhor já moveu o seu coração e ainda vai fazer mais no restante dessa noite. Amém? Senhor, nós te bendizemos por este momento, Deus. Nós te agradecemos por a tua palavra, Pai, por este momento, Pai, de fé, de alegria, Pai. A tua palavra diz que o choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem ao amanhecer. Ó Pai, nós acreditamos no Deus vivo, como diz a tua palavra, que o Senhor é rochedo forte, que o Senhor é que consola, o Senhor é que liberta e transforma, Pai. Ah, Pai, nós te louvamos, Pai, por cada vida que participou, cada família que estava lá chorando do outro lado, que eu creio, Pai, que o Senhor já pegou essas lágrimas e já segurou essas lágrimas, Pai. Nós te bendizemos, nós te adoramos por tudo, Pai. Sê conosco, Pai, em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus conosco, Deus presente. Amém. Vamos dar a bênção apostólica juntamente com os pastores aqui neste lugar. Amém. Que você possa receber essa bênção apostólica. E o culto continua aí na sua casa. Amém, irmãos? O grande amor de Deus, a graça redentora de Jesus, as doce consolação do Espírito, não só hoje, mas sim para todo sempre. A igreja diz amém. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Muito obrigado.